Ninguém termina dezembro da mesma maneira que começou. Dia 30 de dezembro, às 19 horas e 26 minutos, horário de Brasília, entra a lua nova em Capricórnio. Quando a gente considera um mês, a gente pensa uma lunação. Começa então com a lua nova, vem a crescente, a cheia, a minguante, e termina. E aí entra um novo mês. E isso se repete. É um movimento linear, é um ciclo linear mensal. Mas esse dezembro abriu com uma lua nova e vai fechar com outra lua nova. E isso nos dá um ciclo completamente diferente, que eu escolho chamar de Ouroboros, a serpente circular, aquela que morde a própria cauda. Eu escolhi esse nome porque o símbolo do Ouroboros é muito pertinente ao processo que a gente está passando. Embora eu sempre tenha relacionado o Ouroboros com o ciclo lunar, por conta da premissa do eterno ciclo de morte e renascimento que integra a luz e a sombra, que integra a criação e a destruição, como acontece nas fases da lua, nesse mês de dezembro, a força dessa serpente está particularmente ativada. O Ouroboros é um símbolo do eterno retorno da alma de volta para si mesma. E esse símbolo tem chaves valiosas para cada um de nós aqui nesse momento. A palavra Ouroboros vem do grego antigo e deriva da junção de ora, que significa cauda, e boros, que vem do verbo birein, que significa devorar. Mas, se a gente parar para brincar um pouco com esse nome, que é algo que eu sempre gosto de fazer, porque dentro das palavras sempre tem chaves escondidas, a gente vai perceber que ele também vem da junção do nome de dois elementos químicos, o ouro, que é a conquista final da alquimia, e o boro. O boro faz parte do grupo 13 da tabela periódica, o número da transformação, do mistério, da morte e renascimento. Na geometria sagrada, o número 13 simboliza a interconexão entre a vida e o cosmos, simbolizando os 13 círculos sobrepostos no símbolo da flor da vida. Quando a gente pensa essa junção ouro mais boro, a gente tem a capacidade de passar pela noite escura, pela sombra, com uma tocha de luz acesa. Mas essa tocha de luz acesa não é só para te ajudar a fazer a travessia para encontrar a saída. Não, claro que não. Essa tocha de luz acesa é para que você possa explorar o que tem ali, para que você possa ver, possa ganhar entendimento, clareza e então se transformar de alguma maneira a partir dessa experiência, com mais soberania de consciência e valor pessoal. É a alma sendo conduzida por uma luz que é a luz dela mesma, se chamando de volta. O que mais a gente precisa para a alquimia para chegar no ouro? O que é o mais importante nesse caminho? O boro possui número atômico 5, que é o número das grandes mudanças, do caos, daquilo que quebra o que estava organizado anteriormente. Em condições ambientais, quando está tudo calmo e quieto, ele é inerte. Mas o boro se torna condutor em altas temperaturas, ou seja, para chegar no ouro, uma versão mais elevada de quem nós somos, toda a alquimia é uma iniciação. Muitas pessoas estão tendo que passar por coisas difíceis ao longo do mês de dezembro, cada um na área de sua própria sombra. E vencer esses desafios é o processo de iniciação de cada um. Quando o boro queima, a chama dele tem cor verde. É uma cor que nos remete à cura, ao chácara cardíaco, trazendo o foco que a gente deve ter nesse momento, que é a cura do próprio coração, e confiar na sabedoria que esse coração carrega. Vamos lembrar que o mês começou com a lua nova em Sagitário, que é um chamado pela nossa própria sabedoria emocional e espiritual. Eu escutei uma vez algo magnífico, que o conhecimento aprende algo novo
todos os dias, mas que a sabedoria se desfaz de algo todos os dias. Ela deixa aí. Toda a arquitetura celeste de dezembro traz chaves para abrir novos espaços no coração. É um momento de tirar as garras que talvez estivessem cravadas ali e que, quando saem, deixam um vazio. Num primeiro momento, é necessário o entendimento de que esse vazio é justamente o início do processo de cicatrização. Dezembro é um mês muito alquímico e que nos permite não só vislumbrar as nossas emoções mais profundas, mas também coloca uma força em movimento. Sabe quando alguém chuta a bola do alto da montanha e ela segue o curso de forma que ela não vai parar? Esse é o movimento. E esse movimento tem a finalidade de nos libertar de emaranhados onde a gente está encalacrado. E aqui, ainda que você possa acreditar que você está lidando com algo que é recente na sua vida, que acabou de acontecer, o céu está falando de coisas mais antigas. Plutão está aspectando os nodos lunares, ou seja, é muito possível que você esteja lidando em dezembro com questões kármicas, questões e prisões de vidas passadas que voltam agora, porque precisam de resolução, de fechamento, de quebra de correntes. A gente começou dezembro com a lua nova em Sagitário. Aqui a gente está falando de pactos, de acordos, de leis e promessas que foram decretadas e estabelecidas no tempo. Decretos que em algum momento se tornaram leis na nossa vida. Leis que se tornaram guias, porque a gente obedece, a gente segue. E elas voltam agora em dezembro para serem revistas, para que ciclos possam ser quebrados. E aqui a gente não está falando de ciclos pequenos, a gente está falando de ciclos grandes, de coisas que te acompanham há muito tempo, quiçá há muitas vidas. A gente está falando de algo que é parte da sua impressão digital de alma. A dica é: recorra à sabedoria do teu coração, às conexões que você é capaz de fazer através dele. E para ter certeza de que você está no lugar certo aí dentro, lembra que a sabedoria do coração é fruto da lei do amor. Ou seja, se tiver qualquer tipo de medo, culpa ou raiva envolvido, não é sabedoria. Dezembro marca um caminho nas nossas vidas de profundas mudanças de entendimento, visão e perspectiva. É muito pouco provável que eu possa dizer que tenha sido um mês fácil até aqui, ainda mais a partir desses últimos 10 dias do mês de dezembro, com Vênus em Aquário quadrando Urano em Touro, em mútua recepção, trazendo de forma súbita e inesperada um sentimento de impotência diante de situações que podem te abalar com gastos inesperados. Eu, por exemplo, tive um problema no pneu do meu carro. Fui trocar. Um gasto que eu achei que era X virou 6x. Outras coisas que essa quadratura pode trazer é uma autoestima que de repente despenca, traz a quebra em relacionamentos amorosos, sejam íntimos ou dentro de um grupo específico, seja ele familiar ou social. Essa quadratura de Vênus-Urano pode trazer também um abalo na vitalidade do corpo, no seu eros pessoal. É uma energia dura, uma energia fria, que em um primeiro momento pode fazer você sentir que não tem nada mais que você queira de verdade. É como um choque no mundo dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que realmente faz seus olhos brilhar. Pode deixar essa sensação na vida de água de chuchu. Pode deixar uma angústia no peito, o sentimento de não ter nada que você realmente queira, ou aquilo que antes você queria já não te dá mais a mesma satisfação, já não te preenche mais. E o pico dessa quadratura acontece nos dias 27 e 28 de dezembro.
Bom, depois de tudo que a gente viveu nos dias 14, 15 e 16, com certeza você acessou coisas importantes nesses dias. Vale a pena você esmiuçar realmente o que aconteceu nessas datas. Vem ainda essa expansão de consciência no dia 26, com Mercúrio em oposição exata a Júpiter, também em mútua recepção. É uma força meio que te obriga a ver o que não necessariamente você gostaria de ver, mas que está ali. E essa clareza está vindo em uma energia crescente. Você já está vivendo esse movimento na trajetória de Mercúrio. E se você não assistiu esse vídeo onde eu falo do Mercúrio retrógrado, eu muito te recomendo que você assista para poder juntar melhor as peças desse quebra-cabeça todo. E essa clareza vem escalonando a impressão, trazendo rupturas e verdades que podem vir como a tal pílula amarga de engolir. A gente tem que lembrar que quando o veneno é medicina, é muito importante a gente se agarrar na nossa fé. Lembrar que você é uma célula desse corpo cósmico que somos. E todo corpo tem por princípio que, cada vez que uma única célula adoece e enfraquece, o corpo todo trabalha para que ela fique bem, para que ela volte ao seu estado natural de força e equilíbrio. E essa é a lei natural. Esse é o amor natural que cadencia a nossa existência, quer a gente queira ou não, quer a gente perceba ou não, quer a gente aceite ou não. Essa quadratura Vênus-Urano em um mês com 2 luas novas está dizendo que a gente está enterrando alguns sonhos em dezembro e que existe um certo luto dentro disso. Mas esse luto, para quem está sentindo, é o adubo de 2 luas novas, de uma grande força de renascimento que acontece não mais dentro do velho ciclo. Eu quero agora que você traga para o seu entendimento todo o ser mágico que você é e que você se imagine então como um átomo. Em um átomo, a gente tem um núcleo e os elétrons orbitam ao redor desse núcleo. E existem várias camadas em que eles orbitam, são como anéis de energia ao redor desse núcleo. E cada camada tem uma carga específica, uma energia específica. Os elétrons que estão em níveis mais altos, mais distantes do núcleo, têm mais energia que aqueles que estão em níveis mais baixos. E esses que estão mais lá no alto, mais distantes desse núcleo, eles têm mais liberdade de movimento. Pense então que esses elétrons são como as suas crenças, suas experiências, suas personas, suas máscaras, os contextos que você usa para descrever e construir a realidade que você vive, as relações que constrói, que você mantém com o outro, com o dinheiro, com o passado, com o futuro. Como é que você faz então para elevar esses padrões, para ter mais movimento e mais liberdade? Pensando em termos do elétron, para ele passar para essa outra camada, não tem como isso acontecer em um movimento linear contínuo, para ele sair de uma camada e subir para outra. Quando isso acontece, ele salta, ou seja, ele some de uma camada e ele aparece na outra camada. Como é que isso acontece? Para um elétron poder saltar, ele tem que absorver uma determinada carga de luz na exata medida da distância entre uma camada e outra. Aí ele salta para a camada de cima. Na física quântica, essa partícula de luz que o elétron absorve é chamada de fóton. Olha só, tudo é energia, tudo é frequência. Todas as vezes que você tem uma frequência, você tem uma informação. Essa informação é o fóton de luz que o elétron assimila para poder saltar. E isso é o que você está sentindo e experimentando nesse momento. A possibilidade de assimilar uma quantidade de luz específica que te possibilite migrar para uma outra camada de energia, um outro ciclo, onde você tem mais liberdade e uma frequência mais ampla de entendimento, de manifestação e de conexão. Você pode expandir essa analogia como, por exemplo, estar migrando para outras linhas temporais.
É fácil? Não. É possível? Sim. Bom, tudo isso para te dizer que você não está sozinho, que existem milhares de elétrons passando o mesmo processo, são elementos mudando de forma. Você vai se despedir de coisas e pessoas nessa camada de agora, mas encontrará outras na camada acima, e talvez em algum momento aquele outro elétron que você ama possa subir também, ou não. Mas assimilar a luz que te é oferecida nesse momento, através de todas as informações e clarezas que dezembro está te trazendo, é um ato de evolução. E quando você evolui, o mundo evolui. Toda a dinâmica da sua vida muda. Quando você evolui, você está fazendo não só um bem a si mesmo, mas também a todos os outros seres. E como célula, você está tornando esse corpo que somos mais saudável. Quando a Lua encontrar o Sol a 9 graus de Capricórnio, a gente está falando da manifestação de uma alquimia que começou no dia 1º de dezembro, com a Lua Nova em Sagitário. É uma alquimia por quê? Porque a gente começa com o ideal de um caminho de evolução e a gente termina com o desenho de um caminho a ser feito, com muito mais clareza, com muito mais recursos dentro. Algo que agora a gente começa a aprender. Capricórnio é regido por Saturno. Saturno faz, Saturno ensina, Saturno cumpre o mandato. Lembra que a gente está falando da Lua, então não necessariamente você tinha esse plano de uma maneira objetiva, não necessariamente você construiu uma lógica sobre tudo isso. A gente está falando aqui de forças profundas em movimento, são correntes do nosso inconsciente se deslocando internamente e talvez pela primeira vez. Essa lua nova é ao mesmo tempo o fim e o começo. É a boca e a cauda da serpente, é o encontro, é o ciclo completo. Ela é o atestado para cada um de nós de que, entre mortos e feridos, você chegou, você fez o caminho. Você pode avaliar agora o quanto você conseguiu absorver de luz ou não, migrar de camada ou não. Essa lua nova em Capricórnio, regida por Saturno, regida pelas leis do tempo, traz a fundação de um novo tempo. Mas esse Saturno quadrando Júpiter e Mercúrio, ele não está necessariamente confortável, ele está mais na defensiva. Ou seja, você sabe que tudo que você está passando é uma ponte para te levar para uma evolução, para uma cura de si mesma, né? E aqui a gente vai considerar cura todo o processo em que você se lembra de quem você é. É uma cura da amnésia que a gente carrega. E Saturno em sexto com a lua nova, você não quer boicotar o seu próprio processo. Você sabe onde o calo aperta, você sabe o que precisa mudar, mas você também precisa de um tempo de ajuste, de adaptação, de paciência. Então, seja gentil com você e seja gentil com o outro, porque do mesmo jeito que é difícil para você, também é difícil para o outro, seja esse outro quem for. E se você tem o conhecimento em um âmbito maior de tudo que está acontecendo, você passa a ter a responsabilidade de usar, aplicar e praticar esse conhecimento. Essa responsabilidade sobre o próprio conhecimento também é pertinente à lua em Capricórnio, tanto quanto a responsabilidade e domínio sobre as próprias emoções, como você escolhe se sentir diante de algo. Seja como for, você não vai se julgar, você vai se acolher, mas vai transcender naquilo que for preciso. Eu sei que, embora soe muito encantador, porque de fato todo esse movimento é fascinante, a sensação pode ser de estar estrupiada e sozinha no meio da guerra com a bomba explodindo. E se for assim que você estiver se sentindo e se percebendo, eu te digo, você nunca foi tão linda e você nunca foi tão lindo, tão poderoso. E como aqui se reúnem os fortes, logo que passa a lua nova, tem mais.
Essa lua vai encontrar Plutão logo em seguida, no início da lunação, com conjunção exata a 1 grau e 4 minutos de Aquário, no dia 1º de janeiro. E esse Plutão está em oposição a Marte, ou seja, é uma bomba emocional. Aqui a gente tem uma grande catarse, pode ser um grande rompimento, pode ser uma guerra declarada, pode ser um burnout. É um cenário de morte, de disputas violentas de poder. Considerando que esse Plutão está em trígono com o nó do sul e sextil com o nó do norte, a gente tem a explosão de algo significativo, tanto a nível pessoal, emocional, quanto a nível coletivo. A gente tem aqui uma grande pressão eclodindo, que certamente vai dar o tom de toda essa alunação que se segue, que entra no mês de janeiro. Se você puder evitar viajar no dia 1º, melhor. É um dia mais propício a acidentes, então se você for, vá com cuidado, redobrado. Evite discutir, evite conversas difíceis, evite discordar. Qualquer tipo de gatilho que possa gerar violência ou agressividade nesse dia, evite. Pratique a arte de Buda ao máximo que puder, porque as pessoas tendem a se perder em grandes crises reativas e a energia tende a ser muito inconsciente, ou seja, não vai te levar a lugar nenhum. Use esse dia para fazer um ritual, pratique a sua magia, é um dia maravilhoso para magias de alquimia e transformação. E quando isso bater em você, não faça da guerra teu estandarte. Você pode viver isso como uma morte que gera morte, ou como uma morte que gera alquimia, transformação e transcendência. Tenha claro quais são seus valores, aquilo que quando teu coração bate, faz você se sentir alinhada na sua melhor versão. E isso é essencial você se dar conta. A gente tem a nossa pior versão e a gente pode se sentir alinhada a ela, a nossa pior versão. Mas o importante é que a gente se alinhe na nossa melhor versão, que pode inclusive ser um novo update de você mesma, o salto quântico, o início da jornada na nova camada do átomo, do novo ciclo, algo que você nunca foi antes. Apenas permita que o mistério se abra e que o mistério te abra. Eu desejo então que a tua clareza seja o oceano onde a tua dor se dissolve. Volta para casa.